Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Vive, e a gente está de volta com mais um programa Café com Pixel, o nosso bate-papo realizado aqui em parceria com o meu amigo Fábio Sesnick, do escritório CQSFV Advogados. Fábio, nós vamos levar 10 programas até eu conseguir soltar a língua aqui com a sigla do seu escritório. Mais uma vez, nosso parceiro aqui na organização desse evento e nas entrevistas. Muito bom ter você com a gente de novo, Fábio. Muito legal estar aqui junto, Samuca. Vamos lá, e o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Enéas Pereira, vice-presidente executivo e diretor de programação da TV Cultura. Enéas, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, eu é que agradeço vocês o convite. Muito legal a gente trazer a TV Cultura para esse bate-papo. É uma emissora icônica no mercado brasileiro, uma emissora que tem um papel fundamental na TV pública do Brasil, já inovou e inova em linguagem de programação, em programas, trouxe algumas das referências aí da programação brasileira foram construídas pela TV Cultura, é parte da nossa história e ninguém melhor do que você agora para falar sobre o momento atual da TV Cultura. Então vamos começar por aí, tá? Eu acho que nesse nosso bate-papo aqui, a gente começa por aí. Qual é o foco da programação da TV Cultura hoje? Como é que você vê o papel da emissora no contexto da TV aberta brasileira? Bom, primeiramente, bom dia, cumprimento a todos que estão nos assistindo, Fábio, Samuel. O foco da TV Cultura hoje, ela talvez mantenha o seu foco em relação à questão dos princípios estatutários que a gente tem: educação, conhecimento, entretenimento com qualidade e informação. Isso norteia toda e qualquer estrutura de programação da TV Cultura, seja comigo agora, seja com os que me antecederam, e acredito, espero eu, que com os que venham a me suceder dentro da TV Cultura. Eu acho que isso é fundamental, nosso foco de programação. Eu sempre converso muito aqui com o time nosso, também com o conselho. TV Cultura vive um momento exitoso hoje, nesses últimos 4 anos, enquanto gestão. A gente quadruplicou, quase quintuplicou o número de horas diárias de produção aqui na TV, e isso trouxe para nós também resultados bacanas, tanto nesse sentido de pesquisa de linguagem, essa coisa toda, e também de audiência, que é algo bacana, mas sempre é o que eu digo: a audiência na TV Cultura, ela não é premissa, ela é consequência. Quando a gente consegue isso, quando a gente consegue atingir um aumento de audiência, mantendo a mesma programação, os mesmos princípios de programação, isso eu acho que a gente considera o trabalho realizado como comunicação pública, como uma emissora pública. Então, o momento o que a gente vive é um pouco esse, e o que tem norteado as estruturas de programação sempre são essas questões. São conteúdos voltados para a informação, para a educação, e que resultem num entretenimento de qualidade, também em relação a isso. Eu acho que, e sempre a parceria também com a produção independente, o que eu acho fundamental para a sobrevivência do audiovisual, e principalmente do audiovisual suportado, baseado no princípio de televisão de comunicação pública. O Enéas, muito legal ter você aqui, e também acompanho com entusiasmo assim a mudança que teve o canal, a maior audiência dos programas, né? Isso e as pessoas falando, né, da programação da TV. Então, parabéns aí vocês pela gestão. O que você consideraria os principais desafios assim de produção para uma emissora pública, né? E você que passou por Globo, por N empresas privadas, agora que você entra na pública, quais são os principais desafios para você? Bom, antes de falar dos desafios, é legal a gente falar um pouco sobre essa trajetória. Eu começo a minha carreira numa TV pública, aqui na TV Cultura, quando nos anos 80 era o grande sonho de qualquer estudante da ECA, era sair da ECA e fazer estágio na TV Cultura. A gente brincava que nos anos 80 a TV Cultura era quase um prolongamento das universidades que estavam começando essa questão do audiovisual, essa coisa toda. E comigo não foi diferente. Comigo, com toda uma geração que vem depois. O Taz, o Fernando Meirelles,
Fernando Salem, Cal Hamburger, Ricardo Elias, todo mundo, nós somos um pouco fruto dessa história da TV Cultura, né? Citei alguns aqui, mas tem muitos, o Sérgio Grosman, tem muita gente, era um pouco isso. E aí eu vou para TV aberta, para TV comercial, conheço os canais, os pay TVs, tá, os canais a cabo, e acabo voltando, fazendo esse mito do eterno retorno, de voltar à TV Cultura, onde eu começo, né, numa posição de gestão agora. Então, é legal isso, e a TV Cultura vivendo esse momento. Eu acho que a TV Cultura, a gente trabalha aqui, eu brinco que é uma missão. Você tem que acreditar na paixão por fazer comunicação pública, e isso é muito importante. Os desafios, Fábio, rapaz, são muitos, e qualquer emissora, os desafios são muitos, qualquer broadcast, qualquer estrutura de comunicação, os desafios são muitos. Aqui eu diria que existem todos os outros das TVs abertas, das TVs comerciais, das TVs estatais, depois eu quero falar um pouquinho dessa diferença entre TV pública e TV estatal também. Só que a gente, além disso, a gente lida com um orçamento exíguo, absolutamente exíguo, é um desafio, que acaba se tornando também um moto criador para nós, porque como a gente tem restrições orçamentárias brutais, a gente tem que buscar linguagens que comuniquem e que, ao mesmo tempo, não sejam... Ontem eu estava conversando com um diretor de televisão, de teatro, Ulisses Cruz e tal, e estávamos falando sobre isso, ele falou, não, mas você não pode fazer mais do mesmo. Eu falei, Ulisses, não, é exatamente isso, até porque a gente não faz mais do mesmo. Se a gente se propor fazer o que eles fazem, nós vamos fazer menos do mesmo, porque nós não temos expertise, nós não temos orçamento, nós temos 1000 restrições. Então, assim, o grande desafio primeiro da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta e da TV, que é importante a gente lidar com isso, é a questão orçamentária. O orçamento da TV Cultura anual, ele corresponde talvez ao orçamento de um programa de uma TV comercial, sabe? Então, diante disso, mas isso nos impede de criar de forma alguma. E é o que eu sempre falo aqui. É dentro dessa situação que nós vamos buscar alternativas. E é algo que não somos nós que estamos fazendo hoje aqui à frente da TV. A TV fez a vida inteira isso. Sabe, ela faz nos anos 70, quando a gente tem o teleteatro com a Nídia Alícia, e aí a gente traz Antunes, traz Abujanra, traz Ademar Guerra, e a gente cria o teleteatro. O teleteatro é uma linguagem que a gente instaura a partir também de opção artística, estética, mas também de limitações orçamentárias, sabe? E a partir daí vem criando tudo. Óbvio que existem pontos fora da curva na história da TV Cultura. O Castelo Rá-Tim-Bum é isso, porque existia suporte de empresas aí e tal, mas sempre esse é uma questão muito difícil para a gente lidar. A segunda... É isso que eu tangenciei um pouco agora na minha fala, alguns minutos atrás, que é a questão da confusão entre o que é TV pública e TV estatal. Existe TV comercial, TV pública e TV estatal. As pessoas acham que a TV Cultura é uma TV estatal. A TV estatal, hoje no Brasil, o exemplo maior dela é a EBC, é a TV que também está buscando saída para isso. Eu converso com a Hélio Dolly, converso com a Antônia Pellegrino, eles conversam muito conosco para entender o processo todo da TV Cultura, mas a EBC nasce estatal, nasce com absoluta integral subvenção do governo. A TV Cultura não. A TV Cultura ela já teve momentos onde 70%, 80% do orçamento dela era subsidiado pelo governo do estado de São Paulo, porque ele é uma fundação, até por lei isso. Hoje, desde a entrada do presidente, o José Roberto Maluf, eu e uma série de outros diretores executivos aqui, hoje a TV Cultura, o orçamento anual dela é composto por 40% de receita, de dotação orçamentária do governo, e 60% do orçamento são recursos próprios, que a fundação gera, que a TV gera. Recursos próprios oriundos de onde? Aí a gente vai, nós temos grandes parceiros de Lei Rouanet, sabe? Nós temos muitas empresas que entenderam que, ao se associarem à TV Cultura por meio de renúncia fiscal,
elas não estão vendendo, não vai vender mais carro, não vai vender mais geladeira, até porque esse não é o objetivo. Mas eles estarão associando o nome deles, a marca deles, a uma TV de qualidade, de prestígio e a causas. Neste momento, eu sempre brinco, né? Hoje agora tem todo o movimento ESG e tal. A programação da TV Cultura sempre foi ESG. O Repórter Eco nasce em 92, na Eco 92. A questão da inclusão, a questão da transparência, eles são princípios estatutários da TV Cultura. Então, a TV Cultura tem isso. Então, e esses parceiros entenderam isso. Então, a gente tem hoje a composição de renda, de receita dessa forma para vencer esses desafios. Segundo, é a questão do comercial, o departamento comercial, que não tem nada a ver com o departamento de lei de incentivo e política pública, também começa a trazer parceiros e anunciantes que entendem a importância de estar junto a um público formador de opinião e também, ao mesmo tempo, a uma programação que atinge o Brasil inteiro. E a gente começa a surgir hoje como alternativa ao declínio do Pay TV, dos canais a cabo e tal. Hoje porque nós somos, teoricamente, uma TV de boutique quase. Nós somos um canal a cabo na aberta, a questão da programação, toda essa. E hoje, por exemplo, a gente, em termos de audiência, engole Globo News, engole CNN, engole todo mundo. Então, estes anunciantes que hoje estavam nestas emissoras, tal, eles começam a entender e vêm também para a TV Cultura para buscar esse público que hoje migra do Pay TV e, de alguma forma, tem no streaming uma alternativa de entretenimento, de conteúdo, mas ainda busca também informação, essa coisa toda em canais ilibados. Então, mas para te dizer, só para sintetizar, os grandes desafios sempre são orçamentários, a confusão que se faz entre TV pública e TV comercial. Então as pessoas falam, pô, mas por que você não vai buscar dinheiro no governo do Estado? Eu falei, gente, a TV Cultura não é do governo do Estado. Sabe, não adianta eu bater na porta do governo do Estado e falar, me dá... Não é assim que funciona. Existe uma dotação orçamentária por lei, fora isso a gente tem que se virar. Então hoje, toda essa programação que vocês assistem, essa explosão de programação da TV Cultura, seja em quantidade de horas produzidas, seja em prêmios recebidos, seja em audiência, ela é feita absolutamente com recurso gerado pela emissora. E aí, eu não sei se as pessoas sabem e tal, a TV Cultura ela é um equipamento da Fundação Padre Anchieta. A Fundação tem a TV Cultura, ela tem a Brasil Jazz Sinfônica, que está sob a nossa administração, o Solar Fábio Prado, onde ficava o Museu da Casa Brasileira, o Solar Fábio Prado. A gente tem duas rádios, a Cultura FM, que é basicamente programação de música clássica, temos a Cultura Brasil, e além disso a gente tem também a Univesp, que é a Universidade à Distância, que é toda produzida e gerida aqui pela TV Cultura. Desafios, eu te diria que são esses dois. Um de percepção política, tá? Que nós somos uma TV pública, então nós somos uma TV com autonomia. É óbvio que autonomia com responsabilidade, mas é importante entender isso, sabe? Nós não somos um canal de reverberação do governo, e seja do governo do Estado, do governo federal, tal, mas a autonomia com responsabilidade, até porque nós somos geridos por um conselho. O Conselho Curador da TV Cultura são 47 nomes ligados a estruturas do Estado, mas também a economia privada. A gente tem, sabe, a Bia Bracher, Meca Setúbal, Luísa Trajano, Renato Janine Ribeiro, secretários, representantes das universidades públicas. Nós temos um conselho de 47 pessoas que são 47 conselheiros que, na realidade, também gerem a Fundação e a TV nesse sentido. Tá bom? Né, só para entender, achei super interessante esse posicionamento que você colocou da TV Cultura como uma TV pública, não estatal, né? Então tem uma diferença bem grande aí. Dá uma dimensão para a gente do orçamento da TV Cultura. Quando você fala do orçamento anual de vocês, que 40% é Estado e 60% vocês têm que correr atrás, a gente está falando de quanto? A gente está falando na faixa de 200 milhões de reais ao longo do ano. Se você for pensar uma produção, pensa que um streaming hoje, uma série básica de streaming, e o Sesnick pode falar isso melhor do que porque está por dentro disso,
Um episódio de streaming não custa menos de 4 milhões e meio, 5 milhões. Eu acredito que não custe isso, né, Fábio, hoje. Então, a gente está falando o ano todo da TV Cultura, a gente faz com 200 milhões. Vou te dar um exemplo maior, vai, para você entender. TV Brasil tem uma dotação inicial de 480 milhões, né? Mais uns 300 a 400 milhões da SECOM. Então, eles têm 800 milhões anos aproximadamente. Nós temos um quarto disso, nós temos 200 para produzir tudo que a gente faz aqui, tá? Outro ponto interessante, não, é importante para a gente poder ter ideia do que a gente está falando, né? E você começou dizendo que a TV Cultura ela tem uma programação que busca, né, a qualidade, busca um diferencial de ser um produto que se destaca da TV aberta. E resgatando um pouco na história, ela sempre ocupou esse papel, né? Mas sim, depois, com o surgimento da TV por assinatura, com o crescimento da TV por assinatura, surgiram outras alternativas equivalentes de programação de boa qualidade. Tinha um colega nosso, que inclusive trabalhou na TV Cultura, o professor Lalo, que sempre dizia que a TV pública era para ser o biscoito fino, né, da televisão brasileira. Então, essa era a característica, né, principal aí da TV pública. A gente vê hoje a TV por assinatura perdendo o espaço que perdia, e a TV Cultura, como TV aberta, continua relevante, né, dentro do contexto, tanto da audiência, como você colocou, como da construção da programação. Será que ela continuará ocupando esse mesmo espaço no mundo digital? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio para vocês, né? Sim, na realidade, uma coisa importante, desde a chegada do Maluf aqui, do Zé Roberto Maluf, que passou por Bandeirantes, SBT, essa coisa toda, mas se apaixonou pela ideia da TV pública, e eu muito também colocando para ele isso, eu falo, Maluf, nós somos frutos da educação pública, nós estudamos em escola pública, nos formamos em universidade pública, então o princípio público, a gente tem que trazer conosco aqui na TV. Desafio para o futuro. Uma das coisas, falei do Maluf para dizer o seguinte, quando ele chega aqui, ele fala, gente, não é só TV Cultura, a gente, tanto que você vai ver aqui nos anúncios, a gente já não chama mais TV Cultura, a gente chama Cultura, a gente é uma fonte geradora de conteúdos em várias telas, tá? Então, nesses últimos 4 anos, a gente vai tangenciar a questão do digital e do streaming e tudo isso, a gente vai entrar nesse assunto, mas para responder sua pergunta, como é que eu vejo a questão da cultura no futuro? Você quer que eu te diga, Samuel? Vai acontecer o que está acontecendo no resto do mundo. As TVs abertas vão migrar, as TVs comerciais abertas vão migrar para plataformas. Elas já estão fazendo isso, está aí o Globoplay, está aí coisa. Mas, e a TV, como noção de broadcasting, que vai subsistir, que vai se perenizar, vai ser a TV pública. A BBC não vai acabar com o boom do streaming. A ZDF, a Deutsche Welle, não vão acabar. A PBS nos Estados Unidos não vai acabar. O que elas vão ganhar é cada vez mais protagonismo. Neste sentido, talvez, do biscoito fino, o Abu Janra, o pai, não o André. O Antônio dizia, que é um dos fundadores aqui da TV, ele dizia isso, ele falava, a TV Cultura não é para copiar, é para ser copiada. A gente está vendo isso na criação da TV, lá nos idos de 69, 70, 71, 72. E a gente vê isso, a gente vê na produção comercial uma série de coisas que nasceram aqui na TV Cultura. Então, você vê o Serginho Groisman no Altas Horas, nasceu aqui na TV Cultura, sabe? O Fala Garoto, aquela coisa toda. Os programas infantis que marcaram época com auditório, Xuxa, aquela coisa toda, nasceu aqui na TV Cultura, com Bambalalão, essa coisa toda. O formato nasce aqui, e eu ousaria dizer até séries, porque o Castelo é de 94, salvo engano, 93, 94. O boom das séries lá nos Estados Unidos vai acontecer depois de 97, não é? Da greve na greve de 97, que eles saem, quando vai... Eu não me lembro se Soprano é 2001, não tem, aí o Fábio pode me ajudar melhor nisso, mas é onde vai. Então, a gente está à frente do tempo. Essa série que a gente acabou de produzir o ano passado, chamado Independências, a qual nós trouxemos o
Luiz Fernando Carvalho para dirigir, e um elenco com Fagundes, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, trouxemos atores da Inglaterra, atores de Portugal. A gente sabia que a gente não ia fazer uma série de época para comemorar o bicentenário da independência, como estava todo mundo esperando. Eu sempre fui muito claro com isso. Eu falei, gente, eu não vou fazer a Moreninha, sabe? Não é... E nenhum demérito a Moreninha, adoro, Joaquim Manuel de Macedo, tudo. Mas eu vou fazer uma pesquisa estética para onde aponta o audiovisual no futuro, sabe? Aí quando eu zapeio, eu mudo agora os streams, que hoje a gente não zapeia a TV, a gente zapeia streaming, que você sai de um, entra no outro e tal. Aí eu vejo uma série de coisas que o Luiz Fernando já aponta no coisa, que começa a ser incorporado como linguagem para essas produções audiovisuais. Então, e aí, outro dia, a Mônica Albuquerque, que era da Globo e agora está na Rede Bio e tal, ela brincou comigo. Ela falou, né, você tem noção que em qualquer outro canal que você produzisse o Independência, você estaria no olho da rua no dia seguinte? Eu falei, absoluta, mãe. Eu só daria para fazer o Independências na TV Cultura. E eu também não seria louco a esse ponto de fazer. Mas lá, isso era uma função da TV pública. Propor alternativas estéticas, alternativas para o audiovisual. Então, nesse sentido. Então, voltando à tua pergunta, qual é o futuro da TV Cultura neste cenário de streaming? Isso não, primeiro assim, da cultura, isso não me assusta pelo seguinte, a cultura cada vez mais busca se afirmar como produtora de conteúdo, tá? Conteúdos que vão, hoje, por exemplo, o Roda Viva, que é um programa icônico da TV Cultura, o Roda, ele tem muito mais audiência no streaming do que na televisão. A televisão, um Roda bem exitoso, ele vai dar 1,5, 1,8 de audiência de média. Um Roda como o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ele dá milhões de views em uma semana. Então, para nós está valendo. Por isso que a gente lança o Cultura Play, sabe? Uma plataforma digital gratuita, pública, porque lá os conteúdos estão. E a audiência da TV, o futuro dela, não se limita mais à tela nossa, a caixa preta que a gente tem em casa, até porque muitos de nós temos filhos, eles não assistem a caixa preta. Por que eu linkei essa pergunta com a pergunta sobre o orçamento? Tá? Porque eu vejo, e isso tem acontecido em mercados, em outros países, o digital, né, como uma forma de você conseguir trazer outras receitas para dentro da construção de uma programação pública que até então você não tinha. Pensa, há 15 anos atrás você fazia o Roda Viva, se você não conseguisse vender um patrocínio institucional ali, alguma coisa, né, o dinheiro estava jogado fora, aquele programa não ia render mais nada, né? Hoje ele pode render, né? E outras, né, as séries que vocês produzem podem render, você pode... Eventualmente você vendia lá no MIP, né? Conseguia, mas ninguém vai comprar o Roda Viva no MIP. Uma série até compra, o Castelo Rá-Tim-Bum até compra, mas o Roda Viva não. Mas agora você tem a oportunidade de rentabilizar. Você vê o digital também como uma fonte de receita adicional? Super. Ainda na TV Cultura, isso é incipiente, mas a gente já tem um valor, eu não consigo te precisar o valor mensal, mas a gente já tem uma receita de digital na TV Cultura, hoje ela já existe, ela tende a aumentar. E uma coisa que é muito interessante nessa questão, que eu acho que eles caminham juntos, o digital e a digitalização do acervo, sabe? Hoje a TV Cultura tem um processo numa parceria com o Itaú de trabalhar a digitalização do nosso acervo. E isso hoje é um ativo muito importante para a TV Cultura. Nós temos talvez um dos maiores acervos, dos acervos mais queridos, principalmente de música, tudo. Isso envolve outra questão de direito. Mas aí, Samuel, desculpe, nessa questão de... Não, é Samuca mesmo. Samuel só usa em casa para me dar bronca, tá? Para te dar bronca. Então, o que acontece? Existe aí um caminho a ser percorrido da receita, do digital, mas também que é um caminho jurídico, que é bom a gente entender que é muito mais simples numa TV comercial. Opa, hoje eu tenho uma fonte de receita a mais aqui, que é o digital tal. Para nós temos que também, e aí Fábio, melhor do que ninguém pode falar com isso, criar
instrumentos jurídicos e contratos que nos permitam isso, porque eu brinco aqui. TV Cultura, tão complicado, mais complicado do que o dinheiro sair, é o dinheiro entrar aqui, porque pensa que só tem um patrimônio público também, é uma fundação, tal. Então, tudo isso, a TV Cultura é da sociedade paulista, da sociedade paulistana, da sociedade brasileira. Então, até a receita disso, eu brinco que a gente teve uma ação junto com o Netflix, bem na hora quando a gente chegou aqui, sei lá, que o Netflix tinha que pagar, acho que era $70 mil para a gente, uma coisa que a gente fez junto, um lançamento para eles. Acho que ficou 2 anos para conseguir pagar para nós esse dinheiro. Um dia o cara me ligou e falou, né, vai acabar, eu preciso mandar esse dinheiro para a TV Cultura e buscar uma alternativa. Então, essa questão de receita passa, mas lembrando que nós somos uma TV pública. Então, a gente tem tudo de bom que tem uma TV pública, que é a possibilidade de não estar sob a ditadura da audiência, do anunciante, poder pesquisar, mas nós também temos as adversidades da coisa pública, porque aí quando entra a TV pública, é meio ridículo aqui, mas assim, ridículo no sentido do dia a dia, da rotina, mas assim, tanto faz você está comprando viga de aço para a construção de um viaduto, ou eu estar contratando uma produção, eu tenho que buscar alternativas para viabilizar isso, porque senão eu tenho que respeitar os ritos públicos todos, mas ao mesmo tempo ter uma agilidade para poder produzir, que a agilidade da produção de televisão, do audiovisual, não vou falar de televisão, cinema, do que for, ela é diferente da agilidade, licitação, 3 orçamentos, ou uma coisa que leva 6 meses, tal. Nos 200 anos, as pessoas falam, pô, por que você fez essa opção estética por isso? Olha, óbvio que a opção estética existia, e existiu o Luiz Fernando aí, que eu falei, Luiz, vamos ter sempre 2 planos, tá? Você já imaginou eu na beira da Batalha de Genipapo, lá no Piauí, e eu preciso de uma canoa, ou preciso de um cavalo? Como é que eu vou fazer uma licitação, 3 orçamentos de um cavalo, tendo que vencer, senão a diária vai me quebrar totalmente se eu perder a diária. Então, são essas coisas que a gente tem que aprender na TV pública a lidar ao mesmo tempo que se está no entretenimento. Mas é um desafio gostoso, sabe, que a gente tem para fazer isso. O Enéas, fala um pouquinho da agenda de regionalização. Imagino que vocês, enfim, não só na distribuição, na verdade, do sinal de vocês e tal, mas também da produção regional, efetivamente. Ok, isso é uma pergunta legal, porque é algo que eu gosto muito, eu tenho um apreço muito grande a essa questão da regionalização. E semana passada nós tivemos aqui o diretor de rede é o Fábio Borba, né? E nós tivemos um encontro com as afiliadas e foi um encontro muito bacana pensar que tinham 78 afiliadas aqui conosco, sendo que as pessoas vieram até por essa questão, as próprias expensas. A gente recebeu, fez um almoço, teve uma tarde aqui com eles, mas eles vieram. Então, nós tivemos 78 afiliadas presentes nesse encontro aqui. Então, assim, como é que eu vou falar de distribuição primeiro para depois falar da produção, tá? É aquilo que eu falei, a TV Cultura é um patrimônio da sociedade, sabe? Os governos vão passar, as gestões vão passar, não é à toa que o ano que vem ela completa 55 anos de existência. Ela é um patrimônio da sociedade paulistana, da sociedade paulista e da sociedade brasileira. E ela tem como função dialogar com todo o Brasil. Não adianta, as pessoas sempre ainda veem a TV é o canal de São Paulo. Claro, é o canal de São Paulo porque está sediado aqui, é uma fundação do Estado de São Paulo, mas hoje, cada vez mais, Fábio, a gente conversa e distribui para todo o Brasil. Eu tenho aqui guardado, tá, aqui na minha sala, uma carta de um senhor, um e-mail, né? De um senhor da Bahia, agradecendo a TV Cultura pela programação dela, que ele conseguiu, e ele não tinha mais como o streaming, porque o problema do streaming é o seguinte, gente, a gente fala streaming,
Mas o streaming são nas capitais. Eu brinco que você andou 400 quilômetros para cima, aqui em direção... Eu vou muito a Goiás, eu vou muito ao Mato Grosso, tal. A minha família está em Goiás, radicada em Goiás, então eu vou visitá-los, muitas vezes vou de carro. Você já começa a ter problema de infraestrutura, que eu espero que a gente resolva isso, tal. E você tem um problema também, que a gente é um país ainda com uma desigualdade de distribuição de renda muito grande. Não é todo mundo que... o nosso círculo, tá? Os nossos sobrinhos, que, não, acesso streaming, acesso aqui. Mas isso não é verdade. Durante a pandemia, o que salvou a educação do Estado de São Paulo foi um projeto que ela fez conosco aqui da TV Cultura, onde a gente distribuiu, e tem distribuído ainda, a gente exibiu 24 horas de aula num canal específico nosso, digital, para o Estado de São Paulo inteiro, sabe? Foi onde... Porque, vamos acessar pelo telefone, pelo celular, tal... Mas não é isso, tem pacote de dados, por mais que você subvencione esse pacote de dados para as crianças, não vai, e o estudo, tá? Ela assiste a aula, mas e o tempo de estudar? Então, para nós é um desafio muito grande e um desafio bom esse, tá, Fábio? Esse é bom, é de distribuir a programação da TV Cultura no Brasil todo. Hoje nós estamos presentes em todos os estados brasileiros, nós estamos presentes em todas as capitais. Claro que eu gostaria que a gente tivesse com muito mais efetividade ainda, mas isso é um processo de construção, sabe? Se pensar que há 4 anos nós tínhamos poucas retransmissoras, hoje elas passam de 200, eu acho que são 256 no Brasil todo, entre afiliada, retransmissora e repetidora, sabe? E no estado de São Paulo, hoje, a gente cobre 96% do estado. Isso eu posso te dizer porque são números por conta fornecidos também pela Assembleia. São números, a gente só não cobre município com menos de 5 mil habitantes. Fora isso, qualquer município com mais de 5 mil habitantes no estado de São Paulo tem o sinal da TV Cultura, tá? As capitais, hoje, a gente já é PNT, a gente está em todas as capitais, sabe? A gente tem emissora lá em Brasília, a gente está presente em todas as capitais. Em capitais como, por exemplo, Belém, a gente durante muito tempo, foi a segunda emissora de Belém, sabe? A gente perdia só para a afiliada da Globo, tá? Agora, essa rede, ela é feita também com TVs públicas e ela tanto é composta por TVs públicas como com TVs privadas, tá? E as TVs públicas, se nós, TV Cultura, com 55 anos de existência, não sei quantos M's, considerado pela pesquisa da BBC a segunda emissora em qualidade de conteúdo, segunda emissora pública em qualidade de conteúdo do mundo. Uma pesquisa encomendada pela BBC deu a BBC One como primeira emissora pública em qualidade de conteúdo de programação do mundo e TV Cultura como a segunda, tá? Se nós temos esses problemas de confundir o público e o estatal, você imagina as outras públicas que dependem única e exclusivamente, muitas vezes, da receita do governo. Tá? Então, eu estive no encontro de rede, eu vou fazer vou fazer agora um curso, um bate-papos com a maioria das emissoras públicas da nossa rede, para eles buscarem formas alternativas de receita, porque tem muitas emissoras que elas têm a única receita, a dotação do governo. Eles nem sabem que elas podem buscar outras receitas. E aí, gente, é o seguinte, quando você tem como única fonte de receita a dotação governamental institucional, você abre uma porta para ter uma ingerência na autonomia da TV também. Então, tudo isso são coisas, eu não quero falar de política aqui, eu acho que vamos falar de audiovisual e tal, mas tudo isso é algo que tem que ser lidado com certo cuidado. Então, a regionalização hoje, na questão da distribuição do sinal, Fábio, ela está completa. Ela tem que ser aprimorada, mas ela existe. Porque quando a gente pensava, chegava, meu Deus do céu, como é que eu vou abrir uma emissora em Rio Branco, no Acre? Como é que eu vou ter emissora em Florianópolis? Tal? Isso já está superado. Tá? Nós temos agora um segundo, torná-las, ganhar musculatura. Tá?
Quanto à produção, aí eu sou suspeito para falar, que eu sou filho da produção independente também. Entre 2010 e 2018, quando eu volto aqui para a TV Cultura, aí sim, num cargo de gestão, porque então eu era headhunter aqui da TV, era coordenador de roteiro aqui o tempo todo, mas não exercia gestão. Eu vivi da produção independente. Eu fui parecerista da Ancine, eu fazia os núcleos criativos no Pará, no Nordeste e tal. Então, eu acho que esta é a saída para a produção, sabe? A regionalização é a saída. E aí eu sou um admirador da regionalização. Então, eu acho que assim, aqui a gente busca eu queria ter muito mais produção regionalizada aqui. Mas isso eu tenho que entender também as limitações das afiliadas, tá? Mas, por exemplo, o Jornal da Cultura, hoje, ele conta com uma produção de jornalismo regionalizada muito parruda. Nós temos um programa, que é o Agrocultura, que é o segundo programa agro da TV, em termos de audiência e de receita, da TV, que eu digo da TV brasileira, tá? Não estou falando da TV... Porque, assim, o cara assiste o Globo Rural no domingo, acabou o Globo Rural, ninguém mais muda canal assim, tá? Mas ele muda o canal, ele já vai pro Agrocultura, que ele começa imediatamente após o Globo Rural. E ele é produzido quase que exclusivamente pelas afiliadas, tá? É produção das afiliadas. Tá? Documentário, a gente tem uma grande produção, até por conta da minha proximidade com a produção documental, tal, a gente tem uma produção grande de documentário das afiliadas também. A gente tem produção do Paraná sobre a Ucrânia, a gente tem de Belém, a gente tem produção. E essa produção sempre no regime de produção independente, quer dizer, vocês... Produção independente. Vocês contratam, né, sob encomenda de produtores independentes, ou eles apresentam para vocês, processo de pitching? Isso. É que hoje com os editais, Samuca, então tá, mas, por exemplo, agora vai ter o edital de produtoras, tal, da Ancine, tá? A gente já tem aqui, acho que 30 ou 40 projetos, muitos da regionalização mesmo, tá? A gente vê, é sempre isso. Mas não só por edital, a gente busca também parcerias, e aí a gente faz com coprodução, a gente fez um chamado, ano passado, Caixa d'Água, com o pessoal de Brasília, sobre o Cerrado, essa coisa toda grande e tal. A gente busca, sempre... Tem que ser dessa forma, tá? E a gente abre uma coisa bacana no encontro de rede, a Marília, que é a atual diretora de jornalismo, a gente traz as equipes, principalmente do jornalismo, para cá, para eles ficarem uma semana aqui conosco na TV Cultura, para conhecer essa produção, para eles entenderem o que é um jornalismo hard news, de todo dia, tal, porque é totalmente diferente da realidade de que você tem em Campo Grande, que você tem... Então, eles ficam uma semana aqui. E muitos... Eu acho que assim, a gente tem hoje acho que a gente tem 2 ou 3 jornalistas que vieram de afiliadas e acabaram ficando aqui em São Paulo e hoje estão no Jornal da Cultura, no Jornal da Tarde, nos boletins, tá? Eu sei que o nome dele, que é o Luiz Turati, que era de Camboriú. Mas tem mais, acho que o Colacino também, que vão. Mas o melhor para nós não é quando o cara fica, o melhor para nós é quando eles vêm aqui, fazem e voltam, sabe? E voltam e vão lá. Nós tivemos há alguns anos uma coprodução com o Itaú Cultural ou Social? Acho que com o Itaú Social, já não me lembro mais, que chamava Lugar de Livros, em comemoração aos 10 anos do Leia para uma Criança. Então, foram 50 ou 60 conteúdos produzidos, fomentando a leitura para as crianças. Foi feito em parceria com o Itaú, uma criação compartilhada, a criação de conteúdo, e a realização foi 80% das afiliadas, porque era uma das premissas do Itaú, era que a gente tivesse diferentes sotaques, literatura ribeirinha, essa coisa toda. Então, a gente envolveu as afiliadas, eu lembro que foi Campina Grande, foi Manaus, Belém, tal, e a gente envolveu. Então, a gente tem muito disso aqui. A gente gosta. Isso aqui, a produção regionalizada, Fábio, é algo que é meio menina dos olhos, a minha aqui nisso. Né? Você mencionou conversas que você tem com o Hélio Doyle, com André Pellegrino. Como é que tem sido hoje a interação entre vocês e as outras emissoras públicas brasileiras
públicas / estatais, né? E como é que você vê, né, o amadurecimento dessa construção de um Brasil com emissoras públicas de TV? Porque a gente teve muitos percalços também no meio do caminho, né? Você teve uma EBC e TV Brasil com uma cara no governo Lula, mudou no governo Dilma, no governo Temer foi outro, no governo Bolsonaro foi uma coisa completamente diferente. Agora, né, tentando... Como é que tem sido para vocês esse diálogo e como é que você tem visto a evolução da TV? Olha, a nossa relação com as TVs públicas é a melhor possível. E aí eu falo de EBC e falo de qualquer outra, tal. Houve momentos aí no passado, aconteceu de disputas e tal. Vou falar de EBC. A gente já teve, eu e Maluf, já tivemos conversas. Eles nos procuraram no sentido de entender tudo que a TV Cultura vinha fazendo aqui para entender e aplicar um pouco lá. Uma das coisas que a gente bateu na tecla com eles era neste sentido. Um projeto de TV pública, por mais que eu entenda as limitações estatutárias de TV Brasil, essa coisa toda, tal, de EBC... É um projeto de TV pública, ele tem que ter... Eu acho que é ok. Quer ter um canal de comunicação do governo? É lícito, ok, está lá previsto por lei e tal. Mas não pode misturar com uma programação de TV pública. Eu acho que são coisas distintas. E me parece que eles estão, eu não tenho conversado com eles ultimamente, mas me parece que eles têm caminhado um pouco nesse sentido, de criar a NBR mais para a questão da comunicação do governo e deixar a EBC mais para coisa pública e tal. A relação nossa é muito boa com todos, até porque todos esses canais, eles têm um apreço muito grande pela TV Cultura, e um respeito muito grande. Então, é bacana nesse sentido. Quanto aos percalços que aconteceram ao longo do caminho, são percalços que aconteceram no EBC e são percalços que aconteceram aqui em São Paulo também, sabe? Isso não é privilégio, é a tal confusão a qual eu sempre me remeto na questão de confundir o público com o estatal. Mas essa não é uma confusão só na comunicação. Essa é uma confusão de uma leitura e de uma ótica política que existe quanto a isso, sabe? A TV pública, eu volto a falar, a BBC acabou, uns 3 meses, o presidente saiu porque teve um problema com o Boris Johnson, de aprovar um empréstimo lá, esse tipo de coisa. Aquilo é uma TV pública, não adianta. Pode o governo, tal, o Boris Johnson era ministro, mas, meu amigo, você é amigo do Boris Johnson, mas tchau, sabe? Você fez alguma coisa errada aqui, você sai, sabe? Então, esse é o grande desafio. Mas é um desafio, Samuca, que ele passa pela comunicação pública, mas é um desafio de nós brasileiros, sabe? Entender que a questão, que a res pública, a coisa pública, você não pode confundir com patrimonialismo. Isso não é. Isso aqui é do Estado. E a responsabilidade é muito maior quando a gente lida com recurso do Estado. Porque quando o recurso é privado, se o dono da emissora quer fazer isso, não quer, tal, o máximo que ele vai fazer é quebrar a emissora. Ele não vai, ou vai ter que pôr o patrimônio dele para resolver. Mas é o que eu falo, o desafio por ser uma coisa do Estado é muito maior. E aí, esse desafio, essa responsabilidade tem que estar relativa à questão de lidar com o orçamento, com a coisa pública, mas também de lidar com as suas posturas, as suas questões, as questões de transparência, tá bom? Muito bacana, Enéas. Tinha uma última questão, a gente está estourando no tempo, mas desculpa. Essa agenda de inclusão e diversidade, esse é um assunto que vocês relevam na gestão da TV? Como é que é esse tema para a TV Cultura? Bom, quando a gente chegou aqui em 2019, existia uma ideia de núcleo de acessibilidade. Vou começar falando de inclusão para abarcar tudo isso. Mas ele estava muito tímido, era uma coisa muito pequena, jogada num canto das ilhas de edição, departamento de acessibilidade. E aí a gente deve isso ao Del Rangel, que era o diretor de programação que me antecedeu, um grande amigo meu, foi parceiro meu na Globo, foi parceiro meu na Record e tal. E o Del olhava muito para essa questão da acessibilidade. Nós incorporamos a acessibilidade
A TV é a TV brasileira com maior número de horas de programação acessível. A gente ultrapassa a questão das 30 horas e tal. E criou-se o núcleo de acessibilidade para fazer audiodescrição, closed caption e libras, tá? O qual a gente começou não a inovar, isso é o óbvio, né? É que, como dizia o Nelson Rodrigues, às vezes o óbvio é o que mais precisa ser dito. Quem que faz a acessibilidade nossa? Os próprios portadores de deficiência. Então, a gente começou a trazer todo esse pessoal para cá e hoje a gente faz. E há 2 anos a gente teve uma questão muito legal que a Disney, a rede de diversidade da Disney, reconheceu a TV Cultura como o núcleo de acessibilidade da TV Cultura como modelo de acessibilidade na América Latina. Tanto que a gente presta serviço para a ESPN, para o futebol, closed caption de futebol da ESPN, quem faz é a gente presta serviço para as prefeituras, para um monte de coisa. Então, essa questão, na questão do acesso à programação inclusiva. Só que ela vai além disso. O primeiro programa TV aberto inteiramente produzido por pretos e apresentado por pretos é a Estação Livre, que quem apresenta é a Cris Guterres. Era um programa que vai às sextas-feiras, depois do Jornal da Cultura, tá? Hoje a gente tem também aqui na programação Negros em Foco, que é um programa apresentado pelo reitor José Vicente, da Zumbi dos Palmares. É um programa totalmente bancado pela iniciativa privada, tá? Mas ele é diferente. Enquanto o Estação Livre é um programa mais pop, discute questões... o Negros em Foco é um programa que lida com a questão do negro e o mundo corporativo, tal, como é que esse acesso ao mundo corporativo, ao mundo institucional, tal. Então, a inclusão, aí, Fábio, é aquilo que eu te falo, que é o que eu disse aqui. A programação ESG, essa questão ESG, para nós, ela sempre foi premissa. Então, hoje, o que as empresas buscam muito, a gente trabalha com isso. Eu sempre brincava, quando eu era roteirista do Cocoricó, que o grande conflito da TV Cultura é do bem contra o bem. Eu falo, o duro na TV Cultura é a gente fazer ficção com conflito, porque esses são premissas nossas. A questão da inclusão, a questão do meio ambiente, a questão da governança, isso são questões que elas são atinentes, elas estão pregadas, carimbadas no nosso DNA, sabe? Então, ela é... E como aí a gente vem todo mundo de empresa privada, tal, eu conheço a questão pública, mas também aprendi na empresa privada, na TV comercial, essa coisa toda. Então, a gente busca, e sabia que o nosso maior desafio era recurso, então a gente busca, a partir desses ativos, transformar essas causas em ativos, para poder custear essa programação, você entende? A Brasil Jazz Sinfônica, quando veio para cá, putz, uma orquestra, como é que vamos fazer? A televisão... A gente criou a televisão que tem orquestra. A Brasil Jazz Sinfônica hoje é um baita ativo da TV Cultura, sabe? E com a qualidade da Brasil Jazz Sinfônica, fundada lá atrás, por todo mundo que fundou, tá bom? Nes, foi um super papo, foi sensacional ter essa panorâmica de como é que está a TV Cultura hoje. Eu acho que até entender um pouco, né, para onde que vão as coisas quando a gente está falando do mundo digital, quando a gente está falando do mundo da TV pública, que são dois mundos que cada vez vão conversar mais. Te agradeço imensamente por essa conversa e espero que a gente possa continuar interagindo aqui na Tela Viva no futuro. Sempre que vocês tiverem novidades e que vocês tiverem lançamentos, a gente está à disposição também para poder reverberar isso da melhor maneira possível. Obrigado pela tua participação. Olha, eu só tenho a agradecer, Samuel, Fábio, grande amigo e tal. Sabe que somos parceiros, eu tenho o maior apreço, nós temos pelo trabalho da Tela Viva, e conte conosco sempre para o que precisar, tá? Agradeço o espaço para a gente poder falar um pouco de TV pública aqui, que é algo que eu volto a dizer, é o futuro. O futuro vai... Eu não diria TV pública, por comunicação pública. Ela está muito ligada nisso e convido todos a baixarem o aplicativo do Cultura Play.
é um aplicativo onde você tem a programação da TV Cultura, você tem o streaming com conteúdos da TV Cultura antigos aí, e o melhor de tudo, absolutamente gratuito. É um exercício de política pública, tá bom? Eu tenho acompanhado e recomendo, viu, Enéas? O Cultura Play está muito bom mesmo. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Maravilha, então, gente. Tá bom. Obrigado, Enéas. Fábio, mais uma vez, obrigado pela parceria. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Então, gente, esse foi o nosso Café com Pixel. Ficamos por aqui e a gente volta em breve com mais um programa especial, um bate-papo com alguém interessante do mercado audiovisual. Fiquem ligados. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.